Olá, minha gente linda! E aí, tudo joinha? Estavam com saudade de mim? Eu também tava com saudade de vocês. Mas voltei com um tema muito legal. Só pra lembrar, eu agora vou postar só 2 vídeos por mês, tá bom? Tá puxadinho, ó, trouxe até um cafezinho hoje porque tá puxado. Então esse mês é o mês do bilinguismo. Então eu vou dividir, na verdade, o tema bilinguismo em 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar o que é de fato o bilinguismo, as vantagens do bilinguismo, principalmente na primeira infância, e umas dicas para as famílias bilíngues. Ficou curioso? Eu sou a Geisa e esse é o canal Minha Mãe Viaja. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu quero falar 2 coisinhas com vocês. A primeira, não se esqueça de se inscrever nesse canal, vai lá apertar o botãozinho já antes da gente começar esse conteúdo. A segunda eu tenho um favor a pedir, na verdade. Eu quero que durante toda a apresentação desse vídeo, vocês pensem criticamente em tudo que eu vou falar. Pense e avalie se isso cabe dentro da sua família, avalie se isso cabe dentro da sua realidade. Pensamento crítico é muito importante quando a gente está consumindo algum conteúdo, principalmente da internet, tá bom? Então vamos lá, o que é bilinguismo? Então, bilinguismo, na verdade, é a capacidade da pessoa se comunicar em 2 idiomas. E isso engloba vários aspectos, que é ler, escrever, falar, né, se expressar verbalmente e também compreender com eficiência. E vários fatores influenciam o bilinguismo. Então, a gente tem o fator de imigração, como é o meu caso, você tem o fator socioeconômico, você tem o fator educacionais, então você tem diversos fatores que englobam o bilinguismo. Então, vamos lá falar sobre as vantagens do bilinguismo. Todo mundo já sabe que para a vida profissional, legal ser bilíngue, falar mais de um idioma e coisa e tal. Mas não só para esse aspecto que o bilinguismo vai influenciar. Existem várias outras áreas que vão do desenvolvimento pessoal até mesmo a questão da saúde. Por exemplo, já tem estudos que comprovam que quando a pessoa é bilíngue, ou quando ela fala mais de um idioma, ele se recupera, por exemplo, se tiver um acidente, tiver algum dano cerebral, então ele vai se recuperar com mais facilidade e com mais rapidez do que uma pessoa que não é bilíngue. Quais as vantagens do bilinguismo desde pequenininho, desde a primeira infância? A gente sabe que é um privilégio a poder aprender um idioma desde pequenininho, né? Por quê? Porque os bebês aprendem muito mais fácil do que um adulto. E, fora isso, as crianças que são expostas a um outro idioma, elas também estão sendo expostas a uma outra cultura. Então, as crianças que são bilíngues geralmente são menos preconceituosas, menos intransigentes, menos desrespeitosas, porque tudo isso vem dentro do pacote. Então, elas estão sendo expostas àquela nova cultura e elas aprendem isso desde cedinho, olha que lindo, né? Fora as outras questões, os outros exercícios do cérebro, como a gente já falou, a questão da concentração, a questão do repertório linguístico, que isso amplia, a questão da memória, que exercita a memória, o pensamento crítico, foco e concentração. Tudo isso é muito importante para o cidadão do mundo. Então vamos agora para as dicas para as famílias bilíngues. Então vamos lá. Vou começar com um exemplo daqui da minha casa. Então, eu sou brasileira, meu marido é alemão. Eu falo português com Danilo e meu marido fala alemão com Danilo. Claro. Então, aqui em casa, vale o princípio de uma pessoa, um idioma. Aqui isso funciona muito legal. Outra constelação é quando os 2 pais são brasileiros e moram na Suíça, por exemplo. Então, nesse caso, eu indico que os pais continuem falando português com aquela criança, porque é importante que aquela criança também aprenda português, e esses pais procurem não só aprender o idioma local, mas também procurar se integrar socialmente, procurar frequentar grupos de brincadeiras, aqui chamamos de Spielgruppe, que é onde as crianças elas vão para brincar e tem uma pessoa responsável por coordenar esse grupo. Então a criança ela vai ouvir o outro idioma. Isso existem em vários países, não só aqui na Suíça, esses grupinhos. E, se possível, também matricular essa criança numa escolinha que seja bilíngue, por exemplo. Eu conheço várias escolinhas que eles oferecem grupos onde que também funciona esse princípio de uma educadora fala alemão e outra educadora fala francês com as crianças, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Existem outras constelações, mas eu vou ficar com essas 2. Se a constelação da sua família é diferente, você precisa de uma outra dica de como fazer isso na sua casa, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu posso estar dando uma dica para você também. Não
force o seu filho a aprender esse idioma, ou não diga para o seu filho, eu vou ficar chateada se você não falar comigo nesse idioma, ou eu não estou entendendo o que você está falando. Esse tipo de atitude só vai afastar a criança do seu objetivo, que ela tem interesse pelo idioma. Não é só uma questão só da linguagem em si, ela envolve o emocional, ela envolve o cultural. Então tente englobar tudo isso quando você estiver estimulando isso na sua casa. Trazer um pouco da sua cultura, trazer um pouco da sua emoção, falar dos seus sentimentos. Isso é um outro aspecto muito importante também que a gente subestima, que é: desde quando eu devo começar a estimular, devo começar a falar com o bebê? Olha, vou ser sincera pra vocês, comecei desde a barriga. Então, conversar muito com a criança, conversa direta, nada só de passiva, conversa com a criança, mesmo que ela não te responda. É importante que ela seja ator ativo desse processo. Então, uma outra dica se possível, com carinho, com uma carinha de gatinho pidão assim, peça pro seu parceiro ou pra sua parceira para aprender o seu idioma. Vou contar pra vocês. O meu marido, ele fala português. Ele não é super expert, fluente, fala português maravilhosamente bem, mas ele fala no nível intermediário e é um nível suficiente para ele entender o que eu falo com o Danilo, ou até mesmo para quando o Danilo falar uma palavrinha com ele em português, ele entender o que o Danilo está se referindo, e aí ele fala aquela palavra em alemão. Então isso funciona muito bem. Então é muito importante. E eu aprendi o alemão também. Então, também, quando ele fala alemão com o Danilo, eu também sei do que ele está falando. Então, é uma coisa que envolve toda a família. Então, se possível, fazer esse esforcinho de aprender o idioma ajuda bastante. Eu garanto pra vocês. Você avaliou tudinho criticamente o que eu falei até agora? Espero que sim, nem tudo cabe para todo mundo, tá bom? Então essa é a minha última dica. Fiquem ligados em tudo que os outros profissionais falam, não acreditem em tudo, avaliem se isso realmente cabe para a família, porque cada família é única, cada criança é única. E aí, gente, curtiram o conteúdo desse vídeo? Sim, eu espero que sim, que vocês tenham curtido bastante, que tenha ajudado bastante vocês, tirado algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa perto, alguma coisa que vocês não entenderam, deixem um comentário aqui no vídeo. Me sigam lá também nas redes, lá no @minhamãeviaja, no Instagram, Minha Mãe Viaja no Facebook, para poder estar sempre recebendo conteúdo, não só de bilinguismo, mas várias outras coisas em relação à educação das crianças. E em breve, parte 2 vai sair aqui nesse canal. Fiquem ligados, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!